Salve, salve pessoal, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo. Acabamos a ADI, né? Agora os próximos temas serão mais simples de serem trabalhados, porque a ADI ela é a base de funcionamento de todas as demais ações do controle concentrado de condicionalidade. Exatamente por isso, como nós vamos ver aqui, a ADI ela é utilizada, todas as suas regras, hipótese de cabimento, tudo de forma subsidiária em relação à ADC, naquilo, lógico, que não contrariar a natureza e a funcionalidade da própria ação. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos fazer agora o... Vou pegar aqui. Vamos começar, então, agora a trabalhar propriamente a ADC. Antes, lembre de deixar o seu like, curtir o nosso canal. Vamos lá, então, começar o tema. Só uma observação antes, vou dar um retorno aqui, porque ficou faltando uma análise de 4 questões relativas ao tópico nosso anterior. Primeiro tópico, vamos ver se você vai se lembrar o que foi visto no vídeo anterior. Se no exercício de controle concentrado, decisão do STF declarar a inconstitucionalidade de determinada lei estadual, será possível por meio de reclamação se questionar lei de idêntico teor editada por outro Estado. Esse tema é o tema relativo à transcendência dos motivos determinantes, né? Então, isso admite? Não. Então, a questão é falsa, não cabe reclamação com essa finalidade. A declaração de inconstitucionalidade proferida em ADI vincula o legislador que fica impedido de promulgar lei de conteúdo idêntico ao do texto anteriormente censurado. Falso. Isso, inclusive, é um dos gatilhos para evitar a teoria da fossilização da Constituição, né? No direito brasileiro, no tocante ao controle abstrato, o entendimento adotado é de que lei inconstitucional é existente, porém nula, e a decisão que a reconhece tem natureza declaratória com efeitos, em regra, retroativos. Vamos lá. No direito brasileiro, esse é um tema que nós não abordamos e vamos agora complementar então o tema questionado. No tocante ao direito brasileiro, ao controle abstrato, o entendimento é de que a lei inconstitucional é existente. Essa é uma questão que sempre dá muita dúvida. Observem o seguinte: existem 3 planos da lei, né? Vigência, validade e eficácia. O controle de inconstitucionalidade, isso nós vimos lá no início do curso, no âmbito do controle concentrado, ele declara a invalidade da norma. A lei, portanto, ela continua vigente. Então, a lei inconstitucional, ela continua existindo. Isso é verdade, porém, ela é nula, porque ela é inválida. E a decisão que a reconhece tem natureza declaratória, como o STF já falou várias vezes. Ele declara a inconstitucionalidade da lei, né? Daí porque os efeitos são meramente retroativos, em regra, né? Então, a assertiva, ela é verdadeira. Tendo em vista a norma ou ato impugnado judicialmente ser considerado apenas anulável em face da presunção de constitucionalidade, a decisão que reconhece a sua inconstitucionalidade tem caráter constitutivo. Vamos lá. Vamos dividir a questão em 2 pontos. Tendo em vista a norma ou ato impugnado judicialmente ser considerado apenas anulável em face da presunção de constitucionalidade, a decisão que reconhece a sua inconstitucionalidade tem caráter constitutivo. Nós falamos que ela tem a natureza o quê? Declaratória. Então, a assertiva, ela é falsa, mas em regra, sim, toda norma ela é presumida constitucional, tá? Beleza? Seguindo então agora propriamente para a nossa ação declaratória de constitucionalidade. Já vimos ao longo desse curso que a ADC é uma ADI de sinal trocado, né? Lembram do esqueminha que eu fiz? Vou até refazer aqui com vocês, ó. A ADI, a procedência dela busca a inconstitucionalidade
e a sua improcedência à constitucionalidade. A ADC, a sua procedência busca a constitucionalidade e a sua improcedência a sua inconstitucionalidade. Então, elas são ações de sinal trocado, né, e vice-versa. A finalidade da ADC. Observe o seguinte, a ADC ela foi criada via emenda constitucional em 1993. Falamos aqui na época das grandes privatizações, onde várias leis, então, eram publicadas privatizando várias indústrias brasileiras, né, que eram então estatais. E muitas dessas leis eram questionadas judicialmente e começaram a surgir várias decisões relativas à inconstitucionalidade. E observem que o governo não tinha um instrumento para garantir a constitucionalidade dessas leis. Imagine como seria um tanto quanto contraditório o governo buscar a constitucionalidade da lei, mas entrar com uma ADI. Foi então que, buscando uma estabilização dessas situações relativas às privatizações, foi criada a ADC, exatamente para buscar a sua constitucionalidade. Então, a ADC ela foi criada primeiramente para garantir uma segurança jurídica, né? Existiam várias ações naquela época questionando no Brasil inteiro a constitucionalidade dessas privatizações. Ao lado disso, eles buscavam, via de consequência, pacificar uma questão constitucional. E aliado a isso, uma das principais finalidades, observe o seguinte, toda lei do Brasil ela goza sim de presunção de constitucionalidade, mas é uma presunção relativa. Então a ADC ela busca conferir um grau maior de presunção, o que a doutrina vai chamar de presunção absoluta. Uma vez declarada a constitucionalidade, essa lei vai gozar de presunção absoluta. Beleza? Objeto da ADC. O objeto da ADC nesse ponto, ele distingue da ADI. O que acontece? A ADI, ela tem por finalidade lei federal mais estadual. Já a ADC, lei estadual somente. Ah, professor, como que eu faço então para questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de uma lei estadual? É aí que vai entrar nesse vácuo aqui a DPF. A DPF, então, é uma ação subsidiária que pode suprir esse vácuo, mas a ADC, ela tem por finalidade única e exclusivamente Desculpa, pessoal. Ela tem por finalidade única e exclusivamente lei federal. Então, a DPF vai suprir a lei estadual, tá? Porque a ADC não pode ter por objeto lei estadual, mas única e exclusivamente a lei federal. Seguindo, procedimento da ADC. Procedimento da ADC, a petição inicial, ela vai seguir um molde muito parecido em relação à ADI, mas com as peculiaridades inerentes à ADC. Observe a petição inicial, tem um inciso a mais, o inciso 3. A petição inicial deve indicar a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Lembrem o objetivo da criação da ADC, garantir segurança jurídica por demandas que estavam se repetindo no Brasil, constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis relativas às privatizações. Então, observem o seguinte, tem que existir uma controvérsia judicial, decisões conflituosas, e cuidado, a decisão é judicial, a decisão ela não é
doutrinário, não são entendimentos doutrinários diferentes. A ADC não serve se for somente entendimento doutrinário ou mesmo entendimento jurídico. O jurídico é diferente do judicial, né? E isso é algo que é muito questionado, a mudança desses termos em questões, tá? Então a petição inicial tem um inciso específico relativo à ADC. Medida cautelar. Artigo 21 da lei. O STF, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ADC, consistente em que? Na determinação que o juiz ou o tribunal suspendam o julgamento dos processos que envolvam aplicação de lei ou ato normativo objeto de seu julgamento definitivo. Então, observe o seguinte, o objetivo da ADC é pegar aquele monte de ação, já que existe controvérsia judicial, e suspender todas as ações. Professor, essa suspensão ela ocorre por quanto tempo? 180 dias, consoante o parágrafo único do artigo 21. Professor, esse prazo ele pode ser ampliado? A resposta é negativa pela lei. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, de forma excepcional, admite, de forma excepcional. Isso consta, por exemplo, da ADI 18 QO 3 MC. Questão de ordem 3, na medida cautelar em sede da ADI 18. É isso que isso daí quer dizer, né? Então é sim possível a medida cautelar pelo prazo de 180 dias, inclusive a sua prorrogação, mas a sua prorrogação fundamentada em decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, tá? Instrução da ADC. Esse é um quadrinho que vocês têm que ter em mente quando forem trabalhar o tema. ADI versus ADC. Na ADI, a autoridade que criou o ato é ouvida por meio das informações. Por quê? Porque na ADI eu tenho efetivamente um ato que é questionado em relação à sua inconstitucionalidade. Na ADC, eu não tenho esse pedido de informações, porque toda lei é presumida constitucional, tá? Cuidado. O AGU, ele é ouvido, devendo defender o ato impugnado em sede de ADI. Observe o seguinte, o AGU não se manifesta na ADC e a questão é óbvia. Por quê? Porque a presunção de constitucionalidade, pessoal. Se a norma é presumida constitucional, e aqui o que se busca é a constitucionalidade, ele não tem que defender aquilo que já é presumido constitucional, que se busca a sua constitucionalidade, tá? Ah, professor, e o PGR? É ouvido ou não é? Observe o que diz a Constituição que nós estudamos agora há pouco. O PGR será ouvido em todas as ações em trâmite no STF. Então, o PGR será ouvido tanto na ADI quanto na ADC. Seguindo, decisão final. Aqui um questionamento. Cabe modulação de efeitos em sede de ADC? Pessoal, essa é a questão bem importante sobre o tema e a resposta é positiva. Isso consta, por exemplo, da ADI 4167. Cabe sim modulação de efeitos em sede de ADC, pessoal. Beleza? Pessoal, o tema da ADC, ele não é muito longo, ele é um tema mais simples, é verdade. E tanto que agora nós já vamos para os questionamentos, tá? Sobre a ADC, é correto afirmar que quando o STF apreciar a constitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o AGU que defenderá o ato ou texto impugnado. Que nós vamos de falar, o AGU, ele não será citado para defender o ato, tá? Cuidado com esse detalhe. Seguindo, a concessão de liminar
em sede de ADC, como regra, implica na suspensão do ato normativo impugnado. Por que eu coloquei aqui essa questão para vocês? Ela teve, eu lembro na época, deu maior questionamento, ela teve uma quantidade absurda de erros. Observe o seguinte, a questão é verdadeira ou falsa? A questão, ela é falsa, porque a suspensão não é do ato normativo, mas do que? Vamos voltar aqui para vocês verem. A suspensão é do processo, dos processos onde as causas estão debatendo o tema, né? Então, a assertiva ela é, portanto, falsa. Pessoal, esses são os principais pontos de distinção entre a DIA e a ADC que vocês precisam ter conhecimento. Ficamos por aqui no próximo tema e no próximo bloco nós voltaremos com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, beleza? Pessoal, vem comigo, deixe seu like, porque nós vamos juntos até a aprovação. Valeu, meus amigos.